Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Arthur, dono da AW Digital, que é uma agência de marketing digital, e hoje eu vou falar para vocês sobre a diferença de rede de pesquisa e rede de display. Muita gente me pergunta, ou eu vejo também alguns clientes que não entendem, não sabem a diferença de rede de pesquisa e rede de display no Google, né? Muitos até nem sabem que existe a rede de display. Então eu resolvi falar sobre isso hoje, aqui, tá? Nesse vídeo. Vou explicar um pouco melhor aí dentro do painel do Google, da ferramenta, tá? Mas para adiantar um pouco, a rede de pesquisa são aqueles anúncios que a gente vê, aqueles anúncios de texto que a gente vê quando a gente pesquisa algo, né? A gente pesquisa por alguma coisa e aparecem aqueles anúncios de pesquisa, né? Aqueles anúncios de texto. E o anúncio de display é a mídia gráfica, são aqueles banners que a gente consegue exibir em sites, portais, blogs parceiros do Google através da ferramenta do Google. Então a gente não precisa entrar em contato com o site, com o portal para fazer algum tipo de publicidade, negociar publicidade com esse portal, né? Enfim, negociar valor ou periodicidade. Isso a gente consegue fazer direto através do Google. O Google, nesse caso, ele é um intermediador entre a gente, que é o anunciante, né, e esses portais, esses sites que são os veículos de mídia que querem ganhar um dinheiro, fazer um dinheiro com essa exibição desses anúncios. Então, existem vários formatos de anúncio que o Google indica fazer, né, são 20 dimensões diferentes, porque cada site pode exibir um tamanho diferente, pode disponibilizar um tamanho diferente na área da sua página para exibir o banner, né? Então o anunciante ele precisa ter todas as opções aí de tamanho, ou o Google indica que tenha todas as opções, né? É esse que é o melhor. A gente consegue fazer anúncios estáticos, né? Uma arte em JPG, a gente consegue fazer anúncios animados, tá? Um HTML5. Obviamente tem algumas restrições técnicas que o Google exige, né, com relação ao peso dessas imagens, ao tamanho, né, as dimensões das imagens, tá? Mas enfim, então isso é algo mais técnico. O motivo desse vídeo, o objetivo desse vídeo hoje é mais apresentar para vocês isso, que existe essas duas opções, tá? E como a gente consegue configurar cada uma delas, tá? Então vamos ver no vídeo agora que eu fiz essas configurações. Pessoal, e qual é, né? Vamos ver a diferença da rede de display e da rede de pesquisa. A rede de pesquisa é aquela mais conhecida, quando a gente pesquisa algo, hotel em São Paulo. Vamos colocar aqui como exemplo. Então esses são os anúncios de texto da rede de pesquisa. Tá? Sem muito segredo, é o que a maioria das pessoas conhece. Tá? Então eu pesquisei algo e o Google me deu essas opções, né, essas respostas. Esses anúncios, eles são mais efetivos quando a gente pensa em conversões, né, pelo fato de que a pessoa, de que o usuário, ele está demonstrando uma necessidade. Né? Ele está digitando, olha, eu preciso de hotel em São Paulo. Né? Então ele já mostrou que ele precisa disso, ao contrário da rede de display, que os anúncios são exibidos, os anúncios gráficos, em sites, portais, blogs, e não necessariamente para quem precisa daquele produto ou serviço. Tá? Então, esses são os anúncios de texto, tá? E os anúncios da rede de display, eu já deixei separado aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, né, alguns banners e tudo mais. Eu tenho esse banner aqui. Esse banner, a Honda, ela colocou através da ferramenta do Google. Como que eu sei se veio através da ferramenta do Google ou não, né, da ferramenta de rede de display? Sempre vai ter esse izinho aqui no canto superior direito da peça. E se você deixa o mouse em cima, você vê Ads by Google Display, né? Então você consegue identificar. E também, isso é interessante porque, independente do tamanho do anunciante ou quanto ele tem de verba, o anunciante consegue exibir a sua marca, seu produto, seu serviço
dentro de sites de grande relevância, de portais de grande relevância, tá? Através da campanha do Google Display. Agora a gente vai ver um pouco sobre como criar uma campanha na rede de display do Google. Tá? Vou mostrar de uma forma geral, ok? Para vocês entenderem e saberem o caminho aí para a criação de uma campanha na rede de display. Aqui, pessoal, são as diferentes dimensões, diferentes formas, tá? Dos banners da rede de display que eu comentei, tá? Então a gente vê aí que tem todos os tipos de formato para atender os espaços dos sites, dos blogs e assim por diante. Então vamos ver um pouco aí do painel da rede de display. Bom, quando a gente vai criar uma campanha da rede de display, a gente pode primeiro definir, né, qual é o objetivo, se é leads, tráfego, reconhecimento de marca. Então vamos com o tráfego aqui, tá? Eu vou definir rede de display, obviamente, porque é isso que a gente está falando agora, tá? Eu posso escolher entre campanhas aqui, diferentes tipos de campanhas da rede de display, até no Gmail mesmo, mas vamos a campanha padrão da rede de display. Ele vai pedir o meu site, então a gente coloca o nosso site, ok? O nome da campanha, né? Teste. Aqui eu não vou me alongar muito, que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é as restrições geográficas, onde eu quero que o meu anúncio apareça, os idiomas do navegador, né, que eu sugeri que pelo menos vocês configurassem com português, inglês e espanhol. Tem gente que coloca todos os idiomas. Definir a estratégia de lance, tá? CPM visível, maximizar conversões, maximizar cliques e assim por diante. Ok. Orçamento, quanto eu tenho para investir por dia, tá? Lembrem sempre disso. Não é o orçamento mensal, é o orçamento diário. O nome do grupo de anúncio, grupo teste. Tá? Se eu quiser buscar um público-alvo definido, mas nesse caso aqui a gente vai fazer pelos tópicos também, né? Pelos temas dos sites. Eu consigo fazer um filtro demográfico, se eu quero que o meu anúncio atinja só mulher, só homem, ou se atinja todos, inclusive o sexo desconhecido ainda, aquele que o Google não conseguiu identificar, tá? Idade, tá? Então, dependendo do perfil ou do objetivo do meu produto ou do serviço, eu consigo excluir algumas idades. Se tem filho, se não tem, enfim. Renda familiar, eu também consigo fazer. Segmentação, tem a opção de palavra-chave, né? Ou seja, páginas, sites que falem sobre determinado assunto, que me relacionam ao meu produto, eu posso exibir os meus banners. Tópicos, né, que são os temas dos sites, por exemplo, sites que falem sobre economia, finanças, política, saúde, ou canais, sites específicos. Tá? Então, se a gente escolher nesse caso os tópicos, vai abrir para a gente uma série de opções de tópicos. Tá? Vamos lá, e subtópicos, né? Então, dentro de animais, a gente tem animais de estimação, que dentro tem domésticos, cavalos, coelhos, cães e assim por diante, tá? Aí, se isso não me interessa, eu posso vir aqui nos produtos para animais de estimação, tá? Artes e entretenimento, automóveis e veículos, casa e jardim, e aí dentro de cada um desses a gente vai tendo as subdivisões, tá? Sugiro que vocês sempre olhem todos eles, mesmo aqueles temas que vocês entendam que não faça muito sentido para o seu produto ou para o seu serviço. Isso para que você vá conhecendo quais são as opções de temas, de tópicos que o Google disponibiliza. Tá? Então a gente tem aí diversas opções. Com certeza alguma dessas ou algumas vão se encaixar na sua necessidade, tá? Então a gente pode ir selecionando, né? E aqui vai preenchendo. Eu posso concluir aqui.
vou escolher a opção de buscar o arquivo, buscar os banners dentro do meu computador. Tá? Ele vai abrir a página para a gente buscar. Eu vou escolher a pasta. Eu já deixei uma pré-pronta aqui, aquela que a gente viu. Tá? E aí eu vou selecionar os anúncios que eu quero. Bem fácil. E eu vou colocar o URL final, caso eu não leve para home, né? Eu, de repente, quero levar para a página de um produto específico. Então, eu vou definir aqui qual é a minha URL final. Tá? E aqui estão todos os anúncios. Caso o Google identifique algum erro, ou o banner está mais pesado do que o limite, ou as dimensões estão fora do padrão, ele vai dar um aviso de erro, tá? E vai indicar qual é a peça que está errada e qual é o erro. Então fica também bem fácil aí para identificar se tem algum erro ou não quando você subir o arquivo. Pessoal, um outro ponto que eu lembrei que a gente deve fazer antes de subir os anúncios é nessa área aqui, um pouco mais para cima na página da configuração da campanha, tá? Só descendo aqui para vocês. Exclusão de conteúdos. O que é isso? São os sites, ou os temas, enfim, de sites que eu não quero que o Google exiba os meus anúncios. Tá? Então a gente tem várias opções aqui. Por exemplo, eu não quero que o Google exiba os meus anúncios em sites, enfim, ou páginas que falem sobre tragédia ou conflito. Né? De repente eu sou uma agência de viagem e vendo boas experiências, boas memórias, e não quero associar o meu banner com algo desse conteúdo. Tá? Ou problemas sociais sensíveis, conteúdo erótico, tá? Sensacionalista ou chocante. Eu não quero que os meus banners apareçam em jogos, tá? E isso é um ponto muito importante, porque cada vez mais existem, né, games de aplicativos. Então, esses games eles podem muitas vezes cair na mão das crianças, dos filhos, e que podem acabar clicando nesses banners, nessa mídia, nessa publicidade, sem necessariamente ser o público-alvo. Ou seja, você gasta o dinheiro com os cliques só pelo fato do seu banner estar sendo divulgado dentro de um game, né? Que a maioria deles é um game voltado para criança. Então, esse ponto é bastante importante vocês avaliarem se é interessante, se é viável ou não divulgar em jogos, né? Dentro de jogos, dentro de games. Eu particularmente não indico, tá? Os banners dentro de transmissões do YouTube, de vídeos incorporados, abaixo da dobra da página, tá? Enfim, então aqui vocês também têm opções para excluir algum tipo de conteúdo ou de site que vocês não queiram que o seu banner apareça. Apenas para voltar onde a gente estava, então a gente criaria, né, subiria todos os anúncios. Essa opção é aquela que o Google me ajuda a fazer, e essa opção é aquela que eu vou buscar as peças, as artes da memória, né, do meu computador. E é através da rede de display que a gente cria também as campanhas de remarketing. Tá? Eu não mostrei aqui porque o objetivo, obviamente, é mostrar a diferença de rede de pesquisa e rede de display. Tá? Num outro vídeo vocês vão ver a explicação mais detalhada sobre como criar uma campanha de remarketing. Mas para que vocês entendam, é usando também essa plataforma aqui da rede de display do Google. É isso aí, pessoal. Entenderam? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Mas, como sempre, se ficar alguma dúvida, podem me escrever. E também, se tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, me escrevam também. Ok? Até a próxima. Um abraço a todos.